Júlia, do departamento SDR. Bom dia, eu sou a Sofia, também do departamento SDR. E hoje a gente vai falar sobre uma atitude mental positiva. Uma atitude mental positiva. O autor expõe a importância de assumir o controle da própria mente para atrair riquezas, sucesso e bem-estar. Em vez de permitir que o envelope do fracasso, o vazio, a ociosidade e pensamentos negativos produza consequências indesejáveis. Os conceitos dos dois envelopes. Ao nascer, cada pessoa recebe 2 envelopes lacrados: o envelope da riqueza, sucesso, saúde, paz, amizade, sabedoria, etc. E o envelope das penalidades, que é a pobreza, a doença, o medo, a autolimitação, os inimigos e as preocupações. A atitude mental positiva abre o envelope da riqueza e a negativa das penalidades. Os benefícios de uma atitude mental positiva. Riquezas que você atrai ao cultivar positivismo, por exemplo, o sucesso, as circunstâncias favoráveis, boa saúde física e mental, independência financeira, um trabalho prazeroso, tranquilidade, amizades duradouras, sabedoria e imunidade e a autolimitação. Consequências de uma atitude mental negativa: a pobreza, o sofrimento, doenças físicas e mentais, medo, a autolimitação, muitos inimigos e preocupações constantes. Os passos para desenvolver o positivismo: fechar a porta para fracassos passados, definir metas materiais e equilibradas, nem muito e nem pouco. Criar hábitos diários, como dizer ou fazer algo bom pelos outros. Rir para transformar raiva em algo inofensivo. Concentrar-se no que pode ser feito sem preocupar-se com o resto. Descobrir e dedicar-se a um trabalho que você ama. Pedir desculpas a quem você tem ofendido. E lembrar que se alguém pode ferir você, é só com o seu consentimento. Hábitos avançados de positivismo. Tolerância e mente aberta a todas as pessoas, amar os outros como eles são, reconhecendo que o amor é gratuito e se recebe dando. Condenar o uso de palavras negativas e comprometer-se a falar apenas o que harmonize com a atitude positiva. Sugestões práticas de condicionamento mental. Adaptar-se ao estado de espírito alheio para conviver pacificamente. Estabelecer uma rotina matinal de afirmações positivas. Aprender a encarar a vida como processo contínuo de aprendizado. Lembrar que cada pensamento volta multiplicado para abençoar ou para amaldiçoar. Cuidar das próprias associações, pois a negatividade é contagiosa. Orar com fé, como se já tivesse recebido o que pede. Cultivo da paz de espírito. Preço a pagar. Reconhecer o poder universal da inteligência infinita. Ajudar os outros. Renunciar à vingança. E além do mínimo nas relações humanas. E conhecer suas próprias virtudes. Afirmações finais. Criar uma imagem mental de si mesmo como um pilar de autoconfiança, bloqueando pensamentos negativos. E aqui o autor deixou uma frase para a gente repetir, que é: eu sou sempre positivo, próspero e cheio de autoconfiança. O autor ensina que nossa mente funciona como um imã, que atrai tanto o que desejamos, quanto positiva, quanto o que temos, quanto negativa. Para viver com sucesso e paz, é preciso adotar hábitos diários de pensamentos e ações que reforçam o positivismo, a autoconfiança e a fé em um princípio superior. E é isso. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá, de novo, vai. Bom dia. Bom dia. Quem já teve um pensamento positivo nessa manhã? Já? Quem quer compartilhar um pensamento positivo que teve? Vamos lá. E agora? Vai, Leila. E aí? Essa semana você quita o seu carro. Amém. E aí? O que mais? Quem mais teve um pensamento positivo hoje de manhã? Ninguém, gente. Essa semana o SDR vai fazer o recorde. Top, top. Amém. Então vamos lá. Quem que é a primeira vez que está aqui na primícia? Primeira vez? Eli. Você, qual é o seu nome? Melissa. Qual departamento, Melissa? SDR. Quem mais? Você? Hilary. Qual departamento? SDR também. Eli, qual departamento? Não, brincadeira. Eli é o nosso novo franqueado, né? De Franca. Franqueado de Franca. Só para vocês entenderem, toda segunda-feira de manhã nós temos esse momento que a gente chama de primícias, que é uma honra que nós queremos dar a Deus sempre no primeiro dia da semana e no primeiro horário da semana, das 8 às 9, em que a gente faz um louvor, a gente faz uma oração, a gente se preocupa com o nosso crescimento pessoal e profissional, trazendo uma palavra, trazendo um conhecimento. E hoje nós estamos falando sobre
pensamento positivo, uma atitude mental positiva. Todo mundo tá com o celular aí? Levanta aí, deixa eu ver. Todo mundo tá com o seu celular aí? Abre aí, gente, ou um bloquinho de notas, ou se você tem o costume de mandar uma mensagem para você mesma, se você tem um grupo com você mesmo, abre aí. E eu gostaria que você colocasse agora 3 pensamentos positivos para hoje. Escreve aí, já que você não fez ainda. 3 pensamentos positivos para hoje. O que você quer? O que você deseja para hoje? Quais são as suas intenções? Quais são suas motivações ou seus desejos que aconteçam para hoje? E aí? Ou será que você não quer que aconteça nada de bom? Nada de bom? Nada? Quais são os seus desejos para hoje? Vamos lá, vamos focar no hoje, porque o hoje é a única coisa que existe no momento. Amanhã não existe, quarta-feira não existe, sexta-feira não existe, o final de semana que vem ainda não existe, a única coisa que existe é hoje. E nem o final do dia existe ainda. Só o agora que existe. Vamos lá. Foi difícil colocar 3 pensamentos positivos para hoje? Sim ou não? Não? Naturalmente, quando a gente fala muito sobre perfil comportamental, a gente já sabe que temos alguns perfis mais otimistas, por natureza, e alguns perfis mais realistas, talvez, para não falar negativistas ou pessimistas, né? Então, alguns têm uma tendência já natural de pensar positivo, como o influente, como o estável. Normalmente eles têm uma noção um pouco mais de vai dar tudo certo, eu sei que se eu fizer vai dar bom, né? Alguns têm um pouquinho mais de pessimismo, no caso de um conforme, talvez um dominante pensa um pouquinho assim. Mas eu gostaria que vocês treinassem isso, porque o que nós estamos vendo aqui, gente, eu sou sempre positivo, próspero e cheio de autoconfiança. Você fala isso todo dia para você mesmo? Não. Porque a gente não tem o hábito. A gente não tem, exatamente aqui, ó, adotar hábitos diários. A gente não tem o hábito de falar para nós mesmos que vai dar tudo certo. De que aquilo que eu vou fazer, eu vou ter um bom resultado. Só que inconscientemente você já faz isso. Sabe por quê? Quando você veio fazer o processo seletivo, o que você achou? Você achou que ia dar certo? Você achou que não ia dar certo? Quem achou que ia dar certo quando veio fazer processo seletivo aqui? Sério, gente? A maioria não achou que não ia dar certo? Levanta a mão mais alto. Quem achou que ia dar certo quando veio fazer o processo seletivo? Para vocês que acharam que ia dar certo, vocês já tiveram uma atitude mental positiva. Porque vocês ainda não visualizavam o resultado final, mas já começavam a imaginar e a pensar, não, eu vou lá, vou fazer um processo seletivo e eu vou ser contratado. E isso aqui envolve também uma autoconfiança. Quem namora aqui? Levanta a mão. Tatiana. Quem namora? Quando você começou o seu namoro, o que você pensou? Ó, esse é o cara? Você pensou que ia dar certo? Ou não? Ou você achou que vou começar a namorar, mas acho que não vai dar muito certo? E aí? Isso aqui é uma atitude mental positiva. Naturalmente, tá, gente? E de uma forma inconsciente, a gente sempre faz as coisas achando que vai dar certo. Ou você faz alguma coisa já achando que não vai dar certo? Como é que tá o seu pensamento quanto a isso? Começa o dia pensando, hoje o dia vai ser tenso, hoje vai ser complicado. Mas isso aqui é um hábito diário que nós precisamos ter. Aquilo que vocês fizeram aí, de colocar 3 frases positivas no seu dia, é algo que vocês podem fazer todos os dias. Todos nós podemos começar o dia pensando em coisas boas. Pensando que
eu vou ter um trabalho abençoado, que eu vou conseguir o meu resultado. Para vocês que fazem ligações, não, hoje é um dia que eu vou conseguir bater minha meta pessoal. Hoje a equipe, né, para todos os líderes, hoje a equipe vai bater a sua meta diária de resultados. Hoje os clientes vão pagar todos os boletos, aleluia, né? Aleluia, né? Só que isso começa a partir de nós. O pensamento positivo começa a partir de nós. E para algumas pessoas já sabem sobre isso. Toda vez que você tem um pensamento, o que gera depois do pensamento? Um sentimento. Toda vez que você pensa algo, naturalmente o seu pensamento vai gerar em você um sentimento. Você não pensa para fazer isso, mas isso acontece inconscientemente. Você pensa e o seu pensamento gera dentro de você um sentimento. E toda vez que você tem um sentimento, o que esse sentimento gera em você? Uma ação. Então, olha só, todas as suas ações do seu dia começam com o seu pensamento. Se você pensa que o seu dia vai ser bom, naturalmente você começa a sentir isso dentro de você, começa a alimentar isso dentro de você, e isso vai fazer você gerar boas ações. Ações que vão te dar um bom resultado. Por quê? Porque você já começou o dia pensando de uma forma positiva. Agora, se você começa o dia pensando negativamente, vocês acham que os seus sentimentos serão bons? Sim ou não? Não. Se você já começar a pensar, nossa, meu dia hoje vai ser uma droga. Nossa, lá vou eu de novo ter que trabalhar. O celular despertou, falei, meu Deus do céu, eu queria ter dormido um pouquinho mais, eu não quero levantar da minha cama. Tudo isso aqui são pensamentos. Só que quanto mais você pensa de uma forma negativa, mais o seu corpo e a sua mente é tomado por sentimentos negativos, sentimentos de angústia, sentimentos de depressão, sentimentos de ansiedade. São muitos sentimentos que vão começar a te jogar para baixo, ao ponto de todas as suas ações e resultados serem negativos. Ou seja, você consegue entender a importância de ter uma atitude mental positiva? Tudo começa aqui, gente. Tudo começa no seu pensamento, tudo começa naquilo que você idealiza. E olha só que bacana, o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Tudo aquilo que você pensa ou você imagina, o seu cérebro entende que é real. É como se você já estivesse vivendo aquilo. Entendeu? Então você não precisa ver para aquilo ser uma verdade ou uma realidade na sua vida. Você pode simplesmente imaginar. E aquilo que você imagina, o seu cérebro não sabe diferenciar se aquilo é real ou não. Para o seu cérebro, aquilo já é real. Você sabe como que alguns atletas de esporte, ou futebol, basquete, nosso amigo que faz uma luta ali, como que alguns deles treinam? Eles não treinam só fisicamente, eles treinam mentalmente. Eles começam a imaginar os movimentos que eles vão fazer. Começa a imaginar lutando, começa a imaginar driblando um adversário, começa a imaginar fazendo uma cesta, chutando a bola para um gol. Só que tudo isso começa aqui, no pensamento. Por quê? Porque o cérebro vai começar a reproduzir aquela imagem mental ao ponto de quando chegar o momento de acontecer, aquilo realmente acontece. Mas por quê? Porque primeiro você mentalizou e o seu cérebro já previu aquele movimento. Então, para nós começarmos o nosso dia, temos que começar a mentalizar os nossos resultados. Quem gostaria de compartilhar o que colocou aí para hoje? As 3 frases. Vamos ver, tem algum corajoso ou corajosa que quer falar as 3 frases? Pode aí, Bia. SDR vai bater a meta da semana, o meu avô vai acordar 100%. Amém. E eu vou conseguir finalizar as minhas obrigações com qualidade. Top, é isso aí. Vai acontecer ou não? Não sabemos. Mas o importante é que o seu corpo todo já começa a se movimentar em direção ao pensamento que você teve. Você já começa a promover e a gerar sentimentos dentro de você. Qual é o principal sentimento que você gera com um pensamento positivo? Quem pode me dizer? Quais são, vamos lá, quais são os sentimentos bons e positivos que você pode gerar dentro de você com pensamentos positivos? Fala aí. Confiança pode ser um? Você vai se sentir confiante em que tudo vai dar certo? Você vai ter fé
segurança. O que mais? O que um pensamento positivo pode gerar dentro de você? Entusiasmo, determinação. O que mais? Otimismo. E aí? O que mais? O que mais? Vamos lá. O que pensamentos positivos podem gerar dentro de você? Felicidade. Ótimo. Autoestima. Ótimo. Gente, percebe que nós temos o controle dos nossos sentimentos a partir do momento que nós controlamos os nossos pensamentos? Sim ou não? Você gera dentro de você, gera naturalmente dentro de você bons sentimentos quando você controla os seus pensamentos. Então, toda vez que você acordar e que vier aquele pensamento negativista, pessimista, falando hoje o dia vai ser ruim, hoje o dia não vai dar certo, hoje meus resultados não vão ser bons, você já pode fazer esse exercício e escreve, gente. Escreve. Mentaliza e escreve bons pensamentos. Mentaliza e escreve bons pensamentos. E tudo isso vai gerar em você o quê? Uma autoestima. Vai gerar uma confiança de que aquilo que você pensou, você é capaz de fazer. Tudo, 100% do que existe hoje no mundo, alguém um dia pensou para acontecer. Sim ou não? Esse banco que vocês estão sentados, um dia alguém imaginou ele. Certo? Essa roupa que vocês estão usando, um dia alguém imaginou ela. Olha para o sapato de vocês. Olha aí, pode olhar. Olha aí para o sapato. Esse sapato que você está usando, um dia alguém imaginou. E olha só onde ele está, agora no seu pé. O que isso significa? Que pensamentos geram sentimentos, geram ações e geram resultados, inclusive resultados físicos. E olha aí, estão aí no seu pé. Tudo, absolutamente tudo que existe hoje, um dia alguém pensou. Então, se você acredita que os seus pensamentos... Pronto. Inclusive, um dia alguém pensou nisso, olha aí. Ó. Podia ter pensado um pouco mais, né? Podia não ter pensado, pensou alto. Né? Mas olha só, aconteceu. Gente, absolutamente tudo aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês imaginam, pode acontecer. Pode virar uma realidade. Depende da sua forma de pensar. Depende da sua atitude mental positiva. E se nós pegarmos até mesmo exemplos de fé ou exemplos que estão na Bíblia, muitas coisas só aconteceram porque pessoas acreditaram. Porque pessoas tiveram uma atitude mental positiva. Todo mundo sabe da historinha da Arca de Noé? Já ouviram falar da Arca de Noé? Por que a Arca foi construída? Porque um dia Deus deu uma ordem a Noé e o que ele teve? Uma atitude mental positiva. Em algum momento Noé retrucou contra Deus? Em algum momento Noé falou assim, não, Deus, isso não vai dar certo. Melhor nem começar, porque não vai dar certo. Mas o que ele pensou? Vai dar certo. Vai acontecer e eu vou construir essa arca. E ele construiu. E aconteceu. Mesmo todos duvidando. Mesmo para todo mundo com que ele pregou e falou para ele, não vai dar certo, você é louco, isso não vai acontecer. Mas ele teve uma atitude mental positiva. Imagina só Noé mentalizando a arca, gente. Começando a construir ali madeira por madeira, já imaginando o resultado final que aquilo ia dar. E deu. E aconteceu. E a família dele, todos os animais foram salvos através da arca. Então, quantas pessoas que ouviram uma palavra e acreditaram naquela palavra e tiveram bons pensamentos? Agora, olha só alguém que um dia não teve uma atitude mental positiva na Bíblia. Sabe quem foi? Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés? O libertador do Egito e tudo mais. Quando Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, estou convocando você para libertar o meu povo. Então você vai à frente e você vai liderar aquele povo. O que Moisés falou? Não vai dar certo. Não conta comigo, não. Eu não sei nem falar direito. Eu acho que vai dar ruim, Deus. E Deus falando assim, não, vamos lá, Moisés, eu confio em você, vai dar certo, eu quero que você fique na frente. Aí ele falou, melhor não. Não sou capaz. E olha só, Deus ainda falou para ele assim, fui eu que te fiz e sou eu que posso tocar na sua boca e nos seus lábios e te curar. E eu vou usar, olha só, Deus falou assim para ele, Moisés, eu vou usar a sua boca. Eu vou falar através de você. E o que Moisés falou? Vai dar ruim, Deus. E aí Deus se irou tanto
que falou assim para Moisés, então tá bom, Moisés, você não quer? Mesmo assim eu te escolhi. Então agora eu vou chamar o seu irmão, Arão, para que ele fale com o povo. Então olha só o que aconteceu, nós tínhamos Moisés, que não assumiu o chamado dele e não teve uma atitude mental positiva. Ou estável. Medroso. Bem medroso. Vai dar ruim, Deus. Então Deus que teve que chamar uma outra pessoa para intermediar entre Moisés e o povo. Porque Moisés não acreditou na palavra que Deus deu. Não teve pensamentos positivos. Naturalmente não teve bons sentimentos, porque achou que ia dar ruim. E não teve boas ações. E sabe o que aconteceu? Um belo dia, olha só. Um belo dia Deus chamou Moisés para subir no monte. Porque Deus ia dar as tábuas da lei para Moisés. Deus ia dar os 10 mandamentos para Moisés. O que Moisés fez? Moisés subiu no monte. Quem que ficou lá embaixo com o povo? Quem que ficou? Arão. Aquele que ficou no lugar de Moisés. E o que aconteceu quando Arão ficou sozinho com o povo? Taca-lhe bezerro de ouro. Olha só isso. Não era para Arão estar naquela posição. Não era nem para Arão ter uma influência no meio do povo de Israel. Mas porque Moisés não assumiu o papel dele, porque Moisés não teve uma atitude mental positiva, outra pessoa ficou no seu lugar. E aquela pessoa que ficou no seu lugar fez o povo pecar. E contribuiu para o povo pecar, fazendo um bezerro de ouro. Tudo porque não teve o quê? Uma atitude mental positiva. Então, quando nós não temos uma atitude mental positiva, quando nós não assumimos aquilo que é para nós e colocamos, às vezes, outras pessoas, pode ser que dê muito errado, só porque você não assumiu sua posição. Só porque você não entendeu que aquilo era para você e que era só você ter um pensamento positivo e confiar naquilo que lhe foi dado que daria certo. Então aqui, por exemplo, para todos que são liderados, para todos que têm um líder, confie naquilo que o seu líder passa para você fazer. Porque se ele está passando para você fazer, é porque ele confia no seu potencial. Toda tarefa que um líder chegar para você e falar assim, eu quero que você faça isso, ele não está pedindo à toa para você. Ele está pedindo porque ele sabe do seu potencial. E ele sabe que você é capaz de fazer. E o que você precisa ter é só uma atitude mental positiva e pensar, se ele me entregou para fazer, eu vou fazer. E vai dar certo. E vai acontecer. Ah, mas eu tô com medo, eu tô um pouco inseguro. Vai lá, conversa, tira a insegurança, mas vai e faz. Porque o seu líder confia em você. E só basta você ter uma atitude mental positiva. Para viver com sucesso e paz, é preciso adotar hábitos diários de pensamento e o quê? Ação. Não adianta só pensar, gente. Vamos lá, vocês que escreveram aí o que vocês querem para o dia de hoje, ok? Olha de novo para o que vocês escreveram, rapidinho. Pega aí seu celular. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha o que vocês escreveram. Ou olha o que vocês pensaram para o dia de hoje. Desses 3 pensamentos positivos que você fez, qual a ação que você precisa ter para que isso aconteça? Ou são coisas totalmente aleatórias, são coisas totalmente que você só vai jogar na mão de Deus e falar assim, ah, Deus que se vire, pelo menos eu já pensei. Ou não? Qual é a sua participação? Qual é a sua ação para que o seu pensamento dê certo? Comece a refletir. Olha aí. O que você precisa fazer hoje para que esses seus pensamentos deem certo? Não é só pensar, gente. Não é só pensar. Esse seu pensamento tem que te gerar um sentimento, ao ponto de você se mover e ter uma ação. Porque toda ação tem o quê? Um resultado. Toda ação que você tiver vai te trazer um resultado, mas você só vai ter resultado se você tiver uma ação. Se só ficar aqui, ó, pronto. Se só ficar aqui, gente, não vai chegar aqui, ó, e não vai chegar aqui. Então não adianta só pensar. Tá? Pensar é bom, pensar é um hábito diário que você precisa ter, mas não adianta só ficar no pensamento.
tem que vir para cá. Tem que gerar uma ação, tem que gerar um comportamento, tem que gerar um movimento, tem que gerar alguma atitude para que esse seu pensamento positivo de hoje dê certo. Não é só pensar. E não é só jogar para o além. Ah, mas igual, por exemplo, no caso da Bia. Ah, eu quero que meu avô seja recuperado, que a sua saúde seja recuperada. É só um pensamento? Não, envolve o quê? Oração. Envolve fé, envolve crença, envolve uma atitude. Não é só pensar. Por mais que sejam coisas impossíveis, às vezes você pode ter colocado aí algo que humanamente é impossível. Ah, eu quero ganhar 100 mil reais hoje, que caia na minha conta, aleluia. Ô, glória. Jesus, eu também quero, recebo. Pegou? Pegou aí? Pegou a visão? Pode ser que aconteça? Olha, é difícil. Mas e se alguém errar um Pix cair na sua conta? Você vai fazer o quê? Devolver, né, gente? Por favor, né? Vai devolver, né? Você vai devolver, né? Bom, não conheço o dono, né? Não dá para reverter o Pix ali, né? Entendi. Mas olha só, o que já aconteceu? Olha só. Para vocês terem uma ideia do que é um pensamento positivo alinhado com fé. Certa vez, e isso é uma história real, tá? Eu só não sei os nomes das pessoas. Mas certa vez, uma família estava passando necessidade. Muita necessidade. E o que essa família fez? Orou, pediu a Deus, falou: Senhor, eu realmente não tenho condições, não tenho como conseguir esse alimento, meus filhos estão precisando e tudo mais. E ficou aquela oração. De repente, alguém bate na porta da casa dessa pessoa. Quem que era? Era um entregador de um supermercado. E foi levar alimentos dentro da casa daquela pessoa. E aí a pessoa que recebeu o alimento começou a perguntar: nossa, mas da onde veio? Quem que mandou? Olha, não sei, só sei que o endereço para entrega era esse. A pessoa até ficou preocupada, achando assim: nossa, será que entregaram o endereço errado? Porque eu não pedi nada. Aí ele foi lá no mercado, da onde entregaram, e foi conversar com o gerente e falou: olha, eu preciso saber, porque entregaram uma encomenda na minha casa e eu não pedi. Aí o gerente viu, pegou a lista e falou assim: olha, realmente está aqui. Tá o endereço de vocês. Conferiu o endereço. Só que até hoje ninguém sabe quem fez o pedido para deixar na casa dele. Foi Deus. Foi o próprio Deus. Foi um pensamento alinhado com uma fé, alinhado com uma oração. E aquilo que parecia impossível aconteceu, porque teve uma ação. Teve uma oração, teve um pedido, teve um movimento. Então, gente, o que vocês fizeram hoje de manhã é muito importante. Atitude mental positiva. Façam isso. Procure todo dia antes de você sair de casa, ou se você não lembrar e você chegar aqui na empresa, antes de começar o seu dia, pega lá o seu caderninho e escreve 3 pensamentos positivos para o dia de hoje. E o que eu vou fazer para que esses pensamentos positivos aconteçam. Ok?